A China é hoje o maior construtor naval do mundo. O Brasil muitas vezes teve o sonho de se tornar um grande construtor naval. E o que eu vou falar aqui em termos de experiências são fundamentalmente as experiências que eu vivi. Um período grande que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente em diversas obras de natureza diferente, na China, com construção naval especificamente. Eu sou engenheiro naval, sou diretor de engenharia, que é uma empresa de projetos, a Progemar, e sou atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. E basicamente, por que eu estou aqui? Porque num período aí de 10, 11 anos, foram cerca de 20 viagens à China, mais de 10 apenas num período de cerca de 2 anos, aonde eu tive a oportunidade de acompanhar a construção de 12 navios, de uma classe nova de navios, chamados navios Valemax, que são os maiores navios mineraleiros do mundo. Cada navio desse carrega cerca de 400 mil toneladas de minério, feito especificamente para o trade Brasil-China. Eu acompanhei também aí em outro tipo de estaleiro de menor porte, a conversão de 12 navios petroleiros em navios mineraleiros, navios também grandes, de cerca de 300 mil toneladas. Acompanhei a conversão de 3 cascos, aí já na área mais offshore, de 3 cascos de navios em unidades flutuantes de produção, tipo FPSO, e ainda participei de algumas missões de prospecções de estaleiro para construção naval e offshore. Então eu acho que isso deu um leque bem grande de oportunidade de ver e de acompanhar a construção naval chinesa. Só para ter uma ideia de números, o navio Vanelax, que esse aí é o Vale China, que foi o primeiro navio que foi entregue pela China, um navio de 400 mil toneladas, ele é o maior mineraleiro hoje em atividade no mundo, uma classe nova de navio. Ele foi concebido, projetado e construído único e exclusivamente para atender a demanda da exportação, de melhorar a característica da exportação de minério do Brasil para a China. A economia de escala desses navios é o que permitiu a Vale continuar a competir com, por exemplo, o minério australiano que está ali do lado da China. Esses são os navios Valemax, Aqui, essas fotos todas são minhas, é o primeiro navio, aquele Vale China, em condição de prova de mar, estava até com a bandeira chinesa ainda, à época. Em termos de estaleiros de reparo, eu tive a possibilidade de acompanhar a conversão de 12 navios. Essa foto aqui mostra um dos maiores estaleiros de reparo da China, localizado em Shenzhen, aonde cada bandeira dessa significa a bandeira do país do navio, um navio que esteja em reparo, em construção nesse estaleiro. Nesse momento aqui nós tínhamos 3 navios brasileiros, as 3 bandeiras do Brasil, e teve um momento que nós chegamos a ter 5, quer dizer, nós fomos um cliente importante e dominante ali. A conversão de um navio petroleiro, que é essa foto aqui, em um navio para carregar de minério, não é uma obra simples, é uma obra de uma complexidade grande, mas é interessante que ela não é feita num estaleiro, vamos chamar assim, de grande porte, um estaleiro de construção nova. Essa é uma obra de reparo, mas é um reparo gigante. Do ponto de vista nosso, do engenheiro naval, é interessante que um estaleiro de reparo, em geral, não tem uma equipe de engenharia grande. Então, a engenharia toda foi provida diretamente do Brasil para a construção que foi feita na China. As conversões de navios em unidades de produção para operação offshore é uma outra obra de uma complexidade muito grande, essa até muito maior, porque a intenção desses navios, quando operam aqui
no Brasil para a extração de petróleo é que ele fique operando ininterruptamente por cerca de 25 anos. Então é uma obra também de uma complexidade grande e eu tive a sorte de acompanhar todas essas. Mas talvez o mais interessante disso é que eu tive a oportunidade de acompanhar isso tudo no período aqui de 2004 a 2014, e eu consegui acompanhar, eu estava lá na China, né, durante a maior parte em que a China saiu de um construtor naval com a participação mundial muito pequena, até se tornar, se eu não me engano, o ano foi 2011 ou 2012, foi a primeira vez que ela foi a maior construção naval do mundo em termos de tonelada. Então, esse grande crescimento da China foi o que eu consegui estar ali vivenciando. Mas, obviamente, não significa que a China começou a construir navio aqui, né? A construção naval na China, na verdade, é uma coisa milenar, né? Existe um livro, né, que eu li, que diz que em 1421, uma frota chinesa já tinha dado a volta ao mundo, muitos antes dos descobridores portugueses e espanhóis. Os navios chineses eram, naquela época, muito mais complexos do que os navios portugueses, as caravelas portuguesas. Eram embarcações muito maiores, as frotas eram muito maiores. E tem nesse mapa, esse eu tirei uma foto do livro, as rotas que os navegadores chineses já tinham percorrido em 1421 a 23. Mas a China, depois disso, acho que ela se fechou novamente dentro do mundo chinês e conta a história que os grandes descobridores portugueses, na verdade, se basearam em mapas originários chineses que foram salvos aí de quando queimaram essa frota toda e sabiam da existência dos países da América. Mas essa é uma outra história. O que a gente quer falar hoje, aqui um pouquinho, é esse grande período, né? Toda a construção naval na China foi tratada como uma política de Estado e a China se tornou, né? Hoje ela rivaliza com a Coreia, né, deixando o Japão já em terceiro lugar. São os dois grandes construtores navais no mundo. Eu comecei, a primeira vez que eu fui à China, os trabalhadores, em 2004, os trabalhadores que é um estaleiro, a maior parte ainda ia de bicicleta e você via em Xangai uma quantidade enorme de ciclistas. Hoje é uma realidade completamente diferente. As transformações que você foi vendo na China de 2004 até 2015, que foi acho que a última vez que eu estive lá, porque depois o nosso mercado parou, né? Foram gigantescas. E não foi com surpresa que eu, procurando alguma coisa, eu achei que a China, em 2018, tinha sido responsável por mais de 43% da construção naval mundial. Em termos de tonelagem, em termos de valor agregado, a coreana ainda está um pouco na frente pela complexidade dos navios que a Coreia ainda produz. Mas se der uma olhada rápida aqui no market share, você vê que os dois grandes construtores dividem aí já faz tempo a supremacia na construção naval mundial. Naquele período que eu estava lá, né, se você olhar em termos do ciclo de vida, né, da construção naval nos países, a Coreia já estava no seu pique e a China estava numa fase que a gente chama de expansão, né? Os países que estavam se iniciando na grande construção naval, a Coreia no pico, o Japão iniciando o declínio, a Europa em claro declínio e a China ainda em expansão. Não surpreendeu que aqui a China superou a Coreia e acho que a tendência hoje é ela continuar a crescer e migrar para os navios de maior valor agregado. Mas a China foi muito interessante porque eu vi na China, e aí a experiência pessoal, 3 pilares dessa construção naval que eu acho que são muito interessantes até para a gente. Uma era a situação do aprendizado. Eu nunca que eu tive num estaleiro na China
que eu comentasse que alguma coisa não estava boa, eu nunca fui mal recebido por isso. Havia sempre a vontade de aprender. Isso aqui, eu reparei aqui alguns pequenos erros, isso aqui é um compartimento que, na verdade, era para carregar a garrafa de óxido acetileno. E, por assim ser, ele tinha que ter portas abertas. Então, não faz sentido você ter uma entrada de ventilação secundária. Então, na verdade, são pequenas coisas, né? Um cabeço de navio com uma dimensão feita seguindo regrinhas básicas, mas que não se aplicariam para o maior navio do mundo, seria impossível você operar um cabeço dessa dimensão. Isso é um equipamento que você usa na mão. Mas algumas coisas a gente vai corrigindo quando dá. Um motor principal completamente aberto, enquanto você tinha soldadores e pessoal esmerilhando aqui também. A questão dos pequenos erros de know-how sempre foram muito bem recebidas. Sempre houve uma vontade grande de aprender. E um segundo pilar é que, enquanto ao mesmo tempo que você tinha aquele aprendizado dessas coisas, que é o know-how, é o saber fazer, né, que é o dia a dia, você tinha investimentos e uma política forte em tecnologia. Aqui é o estaleiro, um dos estaleiros que eu trabalhei, o Hongshen, hoje descomissionado. Mas você tinha equipamentos enormes, equipamentos modernos, toda a parte de corte, de tratamento, era tudo que você podia pensar de melhor no mundo em termos de equipamento é o que estava disponível. E aqui é acabamento avançado, né? Buscava-se a tecnologia de ponta o tempo todo, ao mesmo tempo em que você tinha um aprendizado de evolução de know-how. O navio foi sendo construído, esse aqui é o navio de 400 mil toneladas ainda na carreira, com os pequenos percalços, e hoje o que você vê é a busca, né, da qualidade. A qualidade, eu acho que a busca pela qualidade, que também é uma política de Estado, pode ser vista aqui, esse gráfico, ele mostra. A China criou um tipo de whitelist, né, a lista dos bons estaleiros. E aqui você vai vendo a construção naval, a tonelagem e a quantidade de estaleiros que estão na whitelist, que são os aqui de baixo, e os que não estão no whitelist. Basicamente, os estaleiros não confiáveis foram desaparecendo e aqueles milhares de estaleiros que tinham na China foram se reduzindo a algumas centenas. Apesar de ainda ser muito diferente da construção da Coreia, que tem 3 mega estaleiros, e a China tem algumas dezenas, talvez centenas. Mas a busca da qualidade foi muito claramente demonstrada pela whitelist que a China criou. O Brasil tentou algumas vezes, né, uma coisa talvez um pouco incipiente. O Brasil, lá na década de 70, plano de construção naval, chegou a ser o segundo maior construtor no mundo. Subiu, desceu. Hoje nós continuamos aqui no traço. Na minha história, eu peguei o finalzinho desse, teve um outro suspiro aqui agora recentemente, plano de construção naval, mas falta sempre ao Brasil os planos de longo prazo, né? As coisas são faladas a longo prazo e o plano de longo prazo aqui às vezes dura 6 meses, dura 2 anos, então não existe uma continuidade. Se você olhar a história, o Brasil, ele começou a crescer aqui, quando ele chegou a ser o segundo construtor naval do mundo, ele estava junto com a Coreia. A Coreia decolou e foi disputar com o Japão, a supremacia, passando o Japão. A China veio muito depois. Quando decolou, eu só consegui os dados aqui até comparativos com o Brasil até 2009, ele também decolou. Nós tivemos aqui um outro suspirinho brasileiro, mas falta a política de longo prazo, né? E acho que talvez essa seja uma das coisas a aprender com o posicionamento da China, é o pensar a longo prazo e o fazer a longo prazo. Em termos de oportunidade, o que eu vejo, até pela natureza da construção naval no Brasil, esses aqui são estaleiros ao longo da China, né? A maior parte desses de grande porte. O que eu vejo hoje são associações de empresas brasileiras com empresas chinesas,
construção parte na China, parte no Brasil, porque todo o comércio mundial, muita parte do comércio mundial da China é feito em cima do navio, tanto quanto o Brasil. A China fez uma política de Estado em que ela se desenvolveu ao mesmo tempo que seu comércio se desenvolveu. Nós tentamos, que eu saiba, pelo menos 2 vezes e a coisa ficou parada. Então, como nossa visão acaba sendo de um prazo mais curto, talvez as maiores oportunidades sejam em associações que talvez possam dar um período de continuidade maior. Tantos são os estaleiros que eu acho que não faltarão aí oportunidades. Aqui a minha saída na China, quando o navio acabou a prova de mar, o navio estava sendo entregue, indo embora. Uma coisa que foi falado aqui é entender a cultura do negócio. Primeira vez que eu fui para a China, eu dei a sorte de ganhar um livro chamado How to Make Business with Chinese People, que eu procurei na internet para botar uma foto, mas não achei. Mas o entender um pouco da cultura faz toda a diferença. As diferenças, né, a professora sabe 10 vezes melhor que eu, começam na hora de sentar na mesa, na hora de você sentar na negociação. Ela falou do silêncio e quando sorrir. Outra coisa que me causou um certo susto no início é aquele sorriso balançando a cabeça. Aquilo só quer dizer que ele está entendendo o que você está falando, ele não está concordando nada com você. Então, é preciso entender a sua cultura. E eles também fazem uma certa força de entender a nossa quando você está negociando. O meu nome é Ricardo Portela, todos os meus amigos me chamam de Portela. O desespero do chinês para ele me chamar de Ricardo era impressionante. Porque ele achava um absurdo, ele queria construir uma relação. Na China não existe negócio sem relação, você tem que sair para jantar, você tem que tomar uns goró com o cara, tem que ser, faz parte da cultura, você tem que entender isso. E aquele negócio de me chamar de Portela os incomodava profundamente. Eu cansei de fazer a mesma piadinha, mas é só minha mãe, quando me dá bronca, me chama de Portela, não de Ricardo, não adianta, né? Mas eles queriam me chamar. Então, são 2 países grandes, de dimensões continentais, mas a cultura lá é milenar. Então, é preciso entender essa cultura. Eu estranhei muito quando eu fui lá com um diretor da Baosteel, uma grande mineradora. Fui jantar ele e o motorista dele. Só que o motorista dele era muito mais idoso do que ele. Cara, quem escolhia os pratos, quem escolhia o restaurante, era o idoso. Existe um respeito muito grande. Você tem que entender todo esse processo para poder ali se posicionar corretamente. E tentar evitar comer a cabeça do peixe lá para o guest mais importante da mesa, que é também uma experiência cultural difícil. Mas não é exatamente fácil, mas essa frase não é minha. In China, nothing is easy, but everything is possible. É um país gigantesco, com uma cultura admirável, e eu acho que 2 países de dimensões continentais têm muito a interagir e cada um, obviamente, tentando tirar o melhor para o seu lado. Muito obrigado.